Dados do Banco Central compilados pelo Ministério da Agricultura mostram que o volume de crédito rural contratado pela agricultura empresarial nos 2 primeiros meses da atual safra, a 2018-2019, entre julho e agosto, cresceu 45% para 34,1 bilhões de reais, em relação ao mesmo período da temporada passada, a de 2017-2018. Esse é o maior patamar de desembolso de recursos do Plano Safra em 5 anos para o mesmo período. Considerando que não alteramos o limite de custeio, a maior atratividade por esses recursos foi a redução das taxas de juros, destaca o Ministério. As operações de custeio agropecuário somaram 20,8 bilhões de reais no primeiro bimestre da safra, alta de 35% no mesmo intervalo de comparação, enquanto as de investimento alcançaram 4,7 bilhões de reais, aumento de 20%. Os contratos para comercialização também aumentaram, 76% para 7 bilhões de reais. Dentre os principais programas para investimento, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, PCA, teve aumento de 141% para 92 milhões de reais, por conta do incentivo para a implantação de estruturas com capacidade de até 6 mil toneladas, a taxa de juros de 5,25% ao ano. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo, que é agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. Vamos falar hoje um tema interessante, vamos falar sobre micropartículas suspensas no ar. Bom dia, Guido Juliano, é isso mesmo? Bom dia, Yara, exatamente. A preocupação nossa são essas micropartículas, elas vêm dos combustíveis fósseis e das pulverizações agrícolas. E não é só em termos de agricultura, não é só no momento que está acontecendo a pulverização, não. Essas partículas são tão pequenininhas que elas ficam suspensas no ar a seca inteira e quando a umidade começa a chegar, elas descem e nós respiramos estas micropartículas, que elas são tão pequenas que entram pelo pulmão, atravessam os alvéolos pulmonares e chegam à corrente sanguínea, provocando problemas cardiovasculares. É um perigo aí invisível e quase não se fala sobre isso, né? Não se fala, eu não sei por quê. A preocupação nossa é que a saúde do brasileiro está cada vez pior. Quer dizer, a saúde e o sistema de saúde. Então, o brasileiro está mais doente e o atendimento às pessoas doentes está cada vez mais deficitário. Então, isso nós temos que observar. Muitas vezes a causa, Yara, é invisível. Isso não acontece só no campo, né? É um problema que acarreta também problema na cidade. No campo e na cidade. Essas micropartículas dos combustíveis fósseis, ela está espalhada nas grandes cidades. E as micropartículas da pulverização, ela está no campo, mas como isso tudo mistura quando esse material entra em suspensão e vai para essas correntes aéreas, nós nem sabemos aonde elas irão descer e afetar as populações. Nós temos que entender que a nossa casa é uma só, né? É o planeta Terra. Agora, em casa, a gente não sabe disso, né? Desse problema aí que está à nossa volta, né? É um perigo invisível que a gente está falando. E o que a gente pode fazer? Tem alguma saída? É uma situação difícil, Yara. E a gente assiste assim. São 7 milhões de pessoas ao redor do mundo que morrem por conta disso anualmente. É uma situação muito séria. Mas quando a pessoa vai no hospital e falece, o médico diz, a causa foi um problema cardiovascular. E muitas vezes esse problema foi ocasionado por essas substâncias tóxicas respiradas o tempo inteiro por nós. Agora tem alguns que a gente consegue perceber mais facilmente, né? A questão da poluição nos grandes centros principalmente, né? Que também é um problema aí grave, né? Exatamente. Se nós observarmos, colocarmos como uma análise a cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais poluídas do Brasil,
Se nós analisarmos assim, quando a gasolina fica mais cara, que as pessoas começam a abastecer mais com etanol, essas substâncias tóxicas diminuem sensivelmente no ar, porque há uma diminuição no consumo de gasolina. O óleo diesel continua do mesmo jeito, que também é extremamente tóxico, mas a gasolina é diminuída, é substituída pelo etanol e a gente tem um ar assim menos poluído. Tem alguma localidade no Brasil que esse problema é menor? Nas regiões, a região amazônica, essas regiões mais inóspitas, onde esse ar ele está sendo purificado pelas árvores e a interferência do homem é menor. Então, nas outras localidades, a tendência é que essa situação ainda essa situação piore, né? É evidente. O aumento do número de veículos, o aumento das áreas plantadas, essa quantidade de pulverizações com moléculas cada vez mais concentradas, isso é um problema. Nós vamos fazer só uma pausa na nossa conversa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre arroz e feijão, que são os vilões do desperdício no Brasil. Nós voltamos já em um minuto só.